Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Mais uma vez eu aqui com vocês. Vamos estudar contos de humor. Lembram de mim? A professora de língua portuguesa do 8º ano, Elizabeth Millet. Vamos voltar, né, para a hora do desafio, retomando o desafio da aula anterior. E eu decidi ler continho novamente com vocês, para que vocês não se esqueçam. Até porque o texto é bem pequenininho e dá para a gente trabalhar tranquilo, tá bom? Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na sua alheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho tua fica. Como se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de ser. Vamos lá para as perguntas. Retomando a aula desafio anterior, indo para as perguntas. Após a leitura do conto, responda as seguintes questões. Diante da primeira resposta do menino ao vigário, como você imagina que ele se sentiu? Veja, como você imagina é uma resposta pessoal. Porém, eu coloquei uma resposta para que vocês pudessem conferir se ela está contextualizada ou coerente, tá certo? Achou que o menino estava brincando, ironizando, ou seja, o menino estava tirando onda da cara dele, né? Em seguida, o vigário fala para o menino e que pergunta ele faz então. Vamos lá. Engraçadinho do Arfiga, como se chama? Por meio da expressão engraçadinho de uma figa dirigida ao caroto, o que o vigário demonstra em sua fala? Perceba que ele é bem pejorativo, engraçadinho de uma figa, e também há uma variedade linguística, uma variação linguística, marcas de oralidade. Nós aqui, perceba que ele no sertão de Pernambuco, nós entendemos facilmente essa expressão, né? E essa expressão indica que não gostou das respostas do garoto. Poderia significar, por exemplo, garoto malcriado, esperava que o menino respondesse com coerência a localização do lugar. Ele se sentiu ofendido porque o garoto estava dando fora. Em que consiste o humor do conto lido? Um menino muito simples e aparentemente frágil apresenta respostas inusitadas ao vigário, surpreendendo, o que provoca o humor. Ou seja, ninguém esperava que ele respondesse daquela forma. Estrutura do conto, elementos da narrativa. Vejam, a estrutura do conto ele tem o enredo, o tempo, o espaço, personagem e o foco narrativo. E no enredo, nós podemos dividir em apresentação, o desenvolvimento, e dentro do desenvolvimento nós temos o conflito e o clímax, e o desfecho, que é o final da história. O espaço é o cenário, onde em si faz todas as ações do personagem, que lugar é feita as ações do personagem. Aqui nesse texto, eu voltei para aquele da aula anterior, A Estranha Passageira, lembram daquele texto que eu li? Pronto, aí eu marquei aí em cores diferentes para que vocês pudessem visualizar melhor. Eu não vou ler o texto, é só para que vocês analisem a estrutura, tá certo? De verde aí nós temos o título, A Estranha Passageira. E aí eu dividi a introdução, que está até onde finaliza essa seta aí, que está na cor vermelha. Temos ainda o desenvolvimento, que está aí na seta, na cor roxinha. E o final, que é o desfecho, está no finalzinho mesmo, na cor laranja, tá certo? É só para que vocês pudessem visualizar a estrutura do conto, do enredo. Estrutura do conto, nós temos ainda o tema, ou seja, o que é que se fala o conto, qual é a história, qual é o assunto. Tem os conflitos internos da personagem e o externo. O tempo ele pode ser de duas formas. Cronológico, que segue a ocorrência das ações, é uma linearidade dos fatos, ou seja, ela é sequencial. E psicológico, quando ela é focado nos pensamentos dos personagens. Normalmente trabalha em cima de memórias, de lembrança, não é? Ela não é obrigatória a ter uma sequência dos fatos, ela não é linear, tá certo? Tempo e espaço.
Perceba que eu coloquei aí alguns destaques em cores diferentes. Perceba que na cor laranja, vocês vão trabalhar a questão do tempo. O tempo, os verbos de ação estão no passado. Olha só, era, levou, olhava, mexia, empurrou, tá certo? Um conflito interno. Ainda, gente, é do texto da estranha passageira. Vejam, para trás, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo, quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás, esparramando embrulhos para todos os lados. Esse conflito interno é uma certa insegurança, ela estava tentando se acomodar na poltrona da melhor forma. Então, assim, tudo era novo para ela naquela situação. E o cenário? Perceba o cenário. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Ou seja, ela já estava dentro do avião. O cenário, o ambiente que estava correndo todas as ações. A estrutura do conto ainda tem o narrador, como eu falei antes para vocês, quem assistiu a aula lembra, que a primeira pessoa é quando ele participa da história, da narração, e na terceira pessoa é o observador, que ele narra a história, que ele também pode ser onisciente, ou seja, além dele narrar, ele também participa da história, que é o caso da estranha passageira. Ele estava participando também da história, tá certo? E nós temos personagem principal e secundário, que vocês vão visualizar agora. Vejam, o comandante, outros passageiros, todos são secundários, ou seja, são participantes da história, mas eles não estão atuando diretamente, como o caso da madama, que não é, a estranha passageira, e o rapaz, o vizinho da poltrona, tá certo? Então, eu coloquei assim, destacando em cores diferentes, o principal e o secundário, para que vocês pudessem perceber. De olho no texto. Outro conto de humor para vocês. Vamos lá. O caboclo, o padre e o estudante. Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro um caboclo. Deram-lhe numa casa um pequeno queijo de cabra, não sabendo como dividi-lo, mesmo porque chegariam um pequenino pedaço para cada um. O padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse durante a noite o sonho mais bonito, pensando em engabelar todos com seus recursos oratórios. Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu. Pela manhã, os três sentaram à mesa para tomar café e cada qual teve de contar o seu sonho. O frade disse ter sonhado com a escada de Jacó e descreveu-a brilhantemente. Por ela, ele subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, narrou que sonhara já dentro do céu, à espera do padre, que subia. O caboclo sorriu e falou: eu sonhei que via seu padre subir na escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e gritava: seu doutor, seu padre, o queijo! Vós-me esqueceram o queijo. Então vós-me respondiam de longe do céu: come o queijo, caboclo, come o queijo, caboclo. Nós estamos no céu, não queremos o queijo. Então o sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Levantei-me enquanto vocês dormiam e comi o queijo. Autor Luiz da Câmara Cascudo. Então, hora do desafio, é hora de vocês. Após a leitura do conto, o caboclo, o padre e o estudante de Luiz Câmara Cascudo analisa a estrutura da narrativa do conto e responda: que tipo de narrador o texto utiliza? É narrador, observador ou personagem? Qual é o assunto do texto? Qual o significado da palavra engabelar, situada no primeiro parágrafo? Em que você apostou que ficaria com o queijo, afinal? Justifique sua resposta. Em que reside o humor do texto? Comente. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu respondo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder numa boa, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.